Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 15 de junho de 2022, teremos 8 palpites. Vamos ter jogos ali na primeira divisão argentina, jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e vamos fechar ali na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Atlético Tucumã e Lanús. Jogo válido pela primeira divisão argentina, terceira rodada, que a gente tem o Lanús ali em 18º com 2 pontos em 2 jogos e o Tucumã em 19º com a mesma pontuação também em 2 jogos. Jogo do Campeonato Argentino com uma boa tendência de gols, até porque o Tucumã nos últimos 5 confrontos, em 4 dessas partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Lanús nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, nos últimos 3 mais especificadamente, tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Sempre jogos muito movimentados, com no mínimo 3 gols em cada uma dessas partidas mencionadas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,59, uma cotação excelente para duas equipes que estão ali na parte baixa da tabela, mas que ainda só tem 2 rodadas. São duas equipes fortes. O Lanús vem de competições internacionais, o Tucumã também. Então são duas equipes que tem tudo para fazer um bom jogo. Vem de uma sequência não muito boa. O Tucumã vem de 3 empates seguidos e o Lanús vem de 2. Então é aquele jogo para tentar dar aquela guinada, para tentar voltar aos trilhos da vitória. E tem que lembrar e pontuar bastante que nos últimos 3 jogos entre Lanús e Tucumã, a gente teve um 4-2 pro Lanús, 2-1 pro Lanús e um 2-2 entre essas equipes. Ou seja, os 3 últimos jogos muito movimentados, perspectiva que eu acredito que deve ter para esse jogo. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para Tucumã e Lanús. Passando agora para Banfield e Central Córdoba, outro jogo desse campeonato argentino, onde a gente tem o Banfield em 23º com 1 ponto e o Central de Córdoba aqui em 8º com 4 pontos. Central que vem de uma boa vitória sobre o Boca e para esse jogo chega com uma boa tendência no mercado de gols, assim como o Banfield. Até porque a equipe da casa nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Central de Córdoba nos últimos 5 duelos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos únicos e 3 confrontos, todos eles empatados por 1-1. É isso mesmo, todos os 3 jogos entre essas equipes, sempre 1-1 no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42, uma cotação já muito boa para esse mercado de over. E a gente está falando de um Central que está aqui a 2 pontos do Platense, claro que é início de competição, dá aquela bagunçada boa, mas o Central vem de uma vitória sobre o Boca, uma das grandes equipes desse cenário argentino, que foi campeão da Copa da Liga Profissional e vem de outros bons resultados contra o Barracas e contra o Lanús. Pega a equipe do Banfield, que empatou com o Arsenal de Sarandi. Então acredito que deve ser um jogo que deve ter essa tendência de ser movimentado, até porque os 3 confrontos entre essas equipes a gente sempre teve o ambas marcam, ou a gente pode falar que sempre empatou, mas sempre empatou com gols ou pelo menos 2 gols, que é a perspectiva que a gente vê para essa partida também. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para Banfield e Central Córdoba. Passando agora para Colón e River Plate, outro jogo desse campeonato argentino, onde a gente tem o Colón em 16º com 2 pontos e o River Plate ali em 21º com também 2 pontos. Jogo de duas equipes bem fortes,
aqui do campeonato argentino e duas equipes que eu vejo saindo para o jogo e tendo uma boa quantidade de gols para essa partida. Até porque o Colón nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o River Plate, que apesar de vir de 2 empates seguidos, nos outros 3 jogos que a equipe disputou, sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, outra cotação muito boa para um Colón que já marcou 3 gols e tomou 3 gols em 2 jogos, e um River Plate ainda zerado, até porque vem de 2 empates por 0-0. Mas são duas equipes muito fortes. O Colón vem jogando Libertadores, é uma equipe muito boa e vem com uma boa média nos últimos jogos, seja em competições internacionais ou seja no campeonato nacional. Pega o River Plate, que não tem o que a gente falar, também time de Libertadores, que começou os jogos truncados essa temporada argentina contra a Defensa e Tucumã, outras equipes qualificadas, mas que eu vejo com tudo para fazer uma boa competição, assim como vinha fazendo nos últimos jogos contra o próprio Colón, onde venceu por 4-0, acabou perdendo de 2-1, venceu por 3-2 e venceu por 2-1. Ou seja, jogo de expectativa sim para gols, até porque a gente tem duas equipes de Libertadores aqui duelando no campeonato argentino. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ceará e Atlético Mineiro, jogo do Campeonato Brasileiro aqui nosso, onde a gente tem o Atlético Mineiro em sexto com 17 pontos e o Ceará em 13º com 14 pontos. Brasileirão ainda bem embolado nesse início, mas um Brasileirão de bons gols, até porque o Ceará nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 confrontos, tirando apenas um empate contra o Palmeiras por 0-0, nos outros 4 confrontos sempre tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles jogos super movimentados, com no mínimo 2 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Arena Castelão vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42, uma odd já muito boa para um Atlético Mineiro que precisa vencer, que vem de 2 jogos sem vitórias. A derrota para o Fluminense e o empate contra o Santos. É o 6º colocado, está a 5 pontos já do líder Palmeiras, não pode deixar de esgarrar muito, e o Ceará tem que sair ali da zona de rebaixamento o mais rápido possível, da proximidade da zona de rebaixamento, até porque, apesar da boa sequência nos últimos jogos, está apenas a 2 pontos da zona incômoda. Então, jogo muito importante para as duas equipes de preto e branco, mas para esse jogo eu vejo o mercado de gols tendo uma tendência, quem sabe até um empate, até porque a equipe do Ceará vem numa boa crescente e a equipe do Botafogo, do Atlético Mineiro, na verdade, vem dando aquela oscilada, mas é uma equipe boa, joga dentro de casa, pode quem sabe até vencer. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para Ceará e Atlético Mineiro. Passando agora para Red Bull Bragantino e Coritiba, outro jogo desse campeonato brasileiro, onde a gente tem o Coritiba em 7º com 15 pontos e o Bragantino ali em 12º com 14 pontos. Duas equipes aqui que devem brigar ali no meio da tabela, o Bragantino quem sabe até ali pelas posições mais acima, mas é outro jogo que eu vejo com uma boa tendência para o mercado de gols, até porque o Bragantino nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Coritiba nos últimos 5 duelos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo em Bragança Paulista vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, outra cotação já muito boa para esse mercado de over 1,5, e a gente está falando de um Coritiba que já tem 14 gols marcados e 14 gols sofridos, uma média muito alta, assim como o Bragantino, que tem 12 marcados e 11 sofridos. É um campeonato truncado? É um campeonato truncado, mas as médias dessas equipes mostram que por mais que sejam truncados, a gente sempre consegue ter 2 golzinhos ali, nem que seja chorado,
em muitas dessas partidas. E o Bragantino e o Coritiba vem mostrando muito bem isso. Tanto que são equipes que vem empatando, perdendo e vencendo oscilando muito entre esses resultados, o que mostra que essas equipes têm dificuldades em alguns jogos, mais fáceis outros. Por isso, a possibilidade de 2 gols fica cada vez mais grande, principalmente num duelo que hoje é bem equilibrado. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Goiás e Internacional, outro jogo do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Inter em quarto com 18 pontos e o Goiás ali em 14º com 14 pontos. 10 posições de diferença, mas apenas 4 pontos de vantagem da equipe gaúcha. E é mais um jogo que a gente chega com uma boa tendência no mercado de gols, até porque o Goiás nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais no placar. Já o Internacional nos últimos 5 duelos, em todos eles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para Goiás e Internacional vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,47 e é um jogo que promete, porque a gente tem um Goiás que não perde há 5 jogos, tem uma vitória, tem 2 vitórias na verdade, que conta essa daqui da Copa do Brasil, e 3 empates, enquanto o Internacional, principalmente depois da chegada do Mano, tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos jogos. Uma equipe que vem aqui muito bem, é o 4º colocado, mas pega um Goiás que dentro de casa ainda não perdeu, vem fazendo boas campanhas, mesmo jogando na retranca, mesmo jogando somente no contra-ataque, vem conseguindo pontuar. Tanto que a equipe já é o 14º com 14 pontos, mas precisa fazer pontos dentro de casa, até porque pega um Inter, hoje 4º colocado, embalado, e é uma ótima e excelente oportunidade para o Goiás manter a sua qualidade que vem mantendo jogando dentro de casa e enfrentando o Internacional, que também vem muito bem na competição. Por isso eu vejo duas equipes em momentos ótimos, mas que isso pode travar um pouco ali o jogo, até porque o Internacional deve se expor e o Goiás deve jogar ali no contra-ataque, mas ainda assim a possibilidade de ao menos 2 gols é bem plausível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, New England e Orlando, jogo da MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste o Orlando em 5º com 21 pontos e o New England ali em 8º com 19 pontos. Duas equipes buscando os playoffs e separadas por 2 pontos. E duas equipes com médias excelentes no mercado de gols. Até porque o New England nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o Orlando City nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles jogos super movimentados, com no mínimo 3 gols ou bem mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,71, outra cotação muito boa para um Orlando que hoje está nos playoffs da Conferência Leste com 21 pontos, mas pega o New England dentro de casa querendo entrar nessa mesma conferência e caso vença o adversário já pode até entrar e passar o Orlando City na classificação. É jogo de duas equipes muito fortes que sempre fazem competições ali no topo, principalmente o Orlando sempre está ali brigando na parte de cima, acaba deixando a desejar nos playoffs, mas é uma equipe sempre muito forte na temporada regular. E que quando essas duas equipes se enfrentam, a gente sempre tem jogos muito movimentados. 2-2, 2-1, 3-1, 3-3, 4-1, ou seja, essa é a perspectiva do jogo. Jogo para gols. E por isso o nosso palpite no mais de 2.5 gols, cotação na casa de 1,71 para New England e Orlando City. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!